Nós passamos o dia de ontem, desde sexta-feira em jejum, clamando a Deus, e foi um dia tão especial aqui. E nós sabemos que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus responde. A gente já vê a atuação do Espírito Santo aqui, e é Ele que atua. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele que ministra no seu coração. É Ele que vai de encontro ao que você está precisando. Hoje nós vamos falar sobre fortalezas, destruindo fortalezas. Como assim fortalezas, pastor Ciro? Fortalezas são padrões de pensamentos que eu e você temos e que nos atrapalha muito. O texto básico que a gente vai ter hoje é 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, todo entendimento à obediência de Deus. Outra versão, só para a gente, porque a pessoa lê assim, como diz o outro, lê de carreirinha, não entende, né? Nós vamos ler e vamos meditar em cada parte aqui. Na versão King James diz assim: portanto, embora vivendo como seres humanos, portanto eu e você, vivendo nesse planeta Terra, somos seres humanos, não lutamos segundo padrões deste mundo. O mundo tem os padrões dele. Então as pessoas usam de esforço, de perseverança, até de engano, para conquistar as coisas, usando de trapaças. Mas as armas da nossa guerra, porque nós estamos vivendo uma guerra aqui nesse mundo nós vivemos, nós não somos desse mundo, nós somos humanos, mas nós temos que usar outras armas. Quais são essas armas? Essas armas não são terrenas, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, não são como o mundo pensa. E às vezes, muitas vezes a gente reage diante dos problemas com as armas que todo mundo usa. Mas aqui nós vamos falar sobre armas que vão te dar vitória efetivamente, para você destruir fortalezas. E a palavra de Deus está dizendo, está sendo bem clara, que as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus. As armas que Deus nos ensina, que Deus nos dá, são poderosas, são as únicas que conseguem destruir fortalezas. Como assim fortalezas, pastor? Se na sua e na minha mente, nós temos tipo um castelo. Imagine você, e na sua mente criam-se fortalezas mediante a padrões de pensamentos, formas como você pensa. Toca um pouquinho mais baixo para mim, Diego, por favor. Conforme você pensa, então a pessoa, ela tem uma fortaleza de ira, de revolta. Então todos os padrões de pensamentos fazem que ela seja uma pessoa violenta. A pessoa mentirosa, ela tem uma fortaleza, e os padrões de pensamento são todos de mentira, e até ela se engana. Outras fortalezas são fortalezas de rejeição, a pessoa se sente rejeitada, então tudo que ela pensa é dentro desse espectro, dentro desses padrões, como ela pensa. Então nós temos fortalezas. Então a pessoa é rixosa, é briguenta, porque os padrões, a forma como ela pensa, gira em torno daquilo, e ela não consegue se desvencilhar dessa fortaleza. E às vezes a gente reage de certas formas, porque essas fortalezas ainda estão dominando a nossa mente. E quando existem essas fortalezas, o inimigo, ele habita nessas fortalezas. Só que nós temos que usar as ferramentas do céu para destruir essas fortalezas, que são feitas do que? De filosofias, destruindo vãs filosofias. O que são filosofias, pastor Ciro? É a forma de pensar. Se você pegar um jovem hoje, irmãos, se a gente pegar as pessoas como pensam hoje em dia, você fala: nossa, não estou entendendo. Tudo é o contrário, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Você vai nas universidades, você não tem noção
o nível de loucura que eles aprontam dentro de uma faculdade. Porque esse sistema tem professores doutrinados para criar fortalezas contra Deus, contra os valores da família, especificamente contra as coisas que são de Deus. E o jovem cria uma fortaleza. Ontem eu estava conversando aqui com o pastor Marcão, e o filho dele passou numa faculdade federal. É muito difícil passar. E ele foi viver lá sozinho, numa república. Chegando lá, ele falou, pai, ele viveu alguns dias, algumas semanas, não sei, algum mês. E ele voltou para casa. Ele falou, pai, eu não vou estudar mais lá. O pai falou, mas como assim? Você lutou tanto para entrar nessa faculdade. Pai, se eu ficar lá, eu não tenho nada a ver com esse sistema. Eu não vou segurar o rojão. Não me deixa ficar lá. Olha a consciência, irmãos. E agora, se vai um filho que não é orientado pela palavra de Deus, ele vai lá, ele sucumbe, ele já entra, daqui a pouco está nas drogas, fácil. E as fortalezas vão ser criadas na mente dele. Ele vai pensar como o mundo pensa, sem valor nenhum. Vamos abortar, vamos matar todo mundo, não existe lei. Vamos liberar as drogas. Que você fala, pastor, mas como assim? É o que está acontecendo. Eu soube de uma faculdade em Nova York que um moço, que eles fizeram um banheiro misto para todo mundo. Ele falou, não, eu sou homem. Homem é homem, mulher é mulher. Mandaram embora o rapaz da faculdade, excluíram da faculdade. E os próprios alunos que denunciaram ele. Olha como o mundo está, criando fortalezas. Qual a fortaleza que você tem na sua mente? Devido às coisas que você viveu, você teve algum tipo de sofrimento e isso fez com que você começasse a desenvolver esses pensamentos. Eu não sou nada. Deus nunca me escuta. São pensamentos. Então eu não vou buscar a Deus porque eu sei que Deus não vai me ouvir. Eu sou um fracassado. Então, tudo que eu fizer não vai dar certo. E o inimigo fica usando setas e aquela fortaleza está bem firmada. E a pessoa só tem derrota. E a pessoa só reage de acordo com a fortaleza. Então tem a esposa que é rixosa, ele não entende. Tem o marido que é bravo, que é violento, que agride, que engana. Aí o pai não consegue ter um relacionamento com o filho, porque existe uma fortaleza de pensamentos. Ele pensa em relação ao filho erradamente e o filho vice-versa. Criando fortalezas. O inimigo, ele é expert em criar fortalezas. Mas a palavra de Deus está falando aqui que ele é poderoso para destruir fortalezas. Como? E a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus é paradoxal, é antagônico. Então as fortalezas que são criadas por Satanás fazem você ter pensamentos que são totalmente contrários a Deus. E como o mundo está. Tudo que é contra Deus é o inverso. Porque eles estão com essas fortalezas muito fortificadas. Durante anos, pedra sobre pedra foram formando essas fortalezas, pensamentos e mais pensamentos. Aí você pega uma pessoa que tem estudo, que estudou na faculdade e está como um andarilho na rua. Você anda lá na Anhanguera, ele está andando sozinho com um saco sujo, com a roupa tudo suja. Você conversa com a pessoa, ele tem cultura, mas existe uma fortaleza de rejeição na mente dele, ele não consegue se desvencilhar. Tudo bem, pastor, eu já entendi o que é fortaleza, já entendi o que o senhor quis dizer, que a gente tem esse tipo de pensamento que faz a nossa cultura de vida, faz com que você viva conforme você pensa, escravizado por fortalezas, escravizados por mentiras de Satanás. A jovem fala, eu sou feia, ninguém gosta de mim, e ele é bonito. E o inimigo consegue colocar uma fortaleza tão grande no coração dela que ela se olha no espelho e ela só vê defeito. E é um pulo para um jovem desse tirar a vida, porque não tem estrutura. E todos os dias Satanás vem com os mesmos pensamentos e ela não consegue se desvencilhar daquilo, não consegue se relacionar porque ela é inferior para todos. Mesma coisa um jovem ouviu um dia uma palavra do pai, você não serve para nada, você não presta para nada, e isso fez com que ele criasse
uma fortaleza de amargura tremenda no coração dele. Ele não consegue mais se relacionar com o pai, e ele pensa: eu vou ser um fracassado mesmo, porque se meu pai falou que eu sou um Zé Ninguém, que eu não vou servir para nada, eu vou ser mesmo. Fortalezas. Mas quando nós pensamos conforme Deus quer que nós pensamos, essas fortalezas são destruídas. Porque quando a gente confia em Deus, pense, em vez de você ter esse tipo de fortaleza na sua mente, você destruir essas fortalezas com as armas espirituais e criar fortalezas de pensamentos relacionados a Deus. Como, pastor Ciro? Uma fortaleza que você vai ter na sua mente sobre o amor de Deus, e você vai ser inabalável. Eu sei que Deus me ama. Você vai começar a construir uma fortaleza sobre paz. Eu sei que Deus é o príncipe, Jesus é o príncipe da paz. Eu vou ter paz, e eu vou começar a construir essa fortaleza. Eu vou começar a construir uma fortaleza de aceitação. Eu sei que Deus me ama, e Ele mandou o seu Filho unigênito para que eu fosse salvo. E eu vou começar a construir fortalezas. Eu vou destruir essas fortalezas do inimigo e vou começar a construir fortalezas de confiança. E você vai ter uma fortaleza de confiança. Uau! Uma fortaleza de confiança, confiar em Deus o tempo todo. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus? A fé. A fé subentende-se como confiança. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Existem fortalezas que o inimigo coloca na mente do jovem e das pessoas, que Deus não existe. Eu sou um ateu, eu decidi ser um ateu. E nós temos que criar uma fortaleza dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e eu posso confiar nele. Essa fortaleza, todos os dias nós temos que construir na nossa mente, e Deus se alegra. Se para agradar a Deus você precisa andar 25 quilômetros de joelho, você precisa jejuar 75 dias, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que o nível de confiança nosso tem sido correspondente à fidelidade de Deus? Ah, pastor Ciro, eu confio em Deus. E a gente usa uma fé mental. Eu confio em Deus, só que na hora do vamos ver, acho que Deus não vai fazer. Onde está a confiança? Vamos criar uma fortaleza de confiança. Eu estou servindo um Deus que pode todas as coisas, eu posso confiar nele. Então o fato de você não crer em Deus é uma violação. Você está violando a um Deus que é o único que é digno de confiança. O único ser no universo que é digno de confiança é o nosso Deus. Você confia em pessoas, você confia na sua conta bancária, você confia na sua posição no serviço, e de uma hora para outra isso pode cair. Mas o nosso Deus é digno de confiança. Você pode aprovar isso? Quantas vezes Deus já foi fiel com você? Quantas vezes Deus já agiu com milagres que você achava assim impossível, e Deus fez? Na minha vida eu tenho várias coisas para dizer, só que a gente esquece. Mas a gente tem a tendência de fazer as fortalezas que o inimigo fica jogando na nossa mente. Nós temos que fazer uma fortaleza forte de confiança em Deus todos os dias. Se você vem aqui na igreja, você vem: aí eu vou lá na igreja, quem sabe Deus pode me abençoar? Não, eu sei que tem um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que restaura, um Deus que me abençoa, um Deus que traz refrigério para mim. Nossa confiança em Deus é fundamental para o relacionamento com Ele. As fortalezas são coisas que você confia. Então eu confio na minha saúde porque eu treino, e eu tenho um médico que é top, ele me dá umas vitaminas. Então eu confio porque eu me cuido, tenho um preparo físico. Eu confio que eu vou viver muitos anos. Eu confio que eu tenho um aporte financeiro, então eu posso ficar tranquilo durante algum período. Sua confiança não está em Deus. A nossa confiança tem que ser plena em Deus. Eu vou fazer os meus arranjos aqui porque eu vou ter meus contatos e eu vou conseguir.
De repente, a vida acaba, a pessoa morre, ele nem sabe, mas a confiança tem que estar em Deus. Estou passando uma pandemia, dificuldade, gente morrendo todo dia, pastor Ciro, lockdown, como é que vai ser a economia? Cadê sua confiança em Deus? Você tem estruturado uma fortaleza de confiança em Deus? Orando, buscando a Deus, fala: Senhor, eu quero que essa fortaleza de confiança seja inabalável, que eu confie em Ti em qualquer circunstância, que o problema se apresenta, a dificuldade vem, mas eu confio em Ti. Eu sinto os sintomas de Covid e parece que a vida vai se acabar, mas eu confio em Ti. E eu vivi esses dias isso. Parece que a gente vai partir, mas a gente começa a reunir as forças e balbuciar e falar a palavra de Deus, e você começa a construir fortaleza, e a palavra de Deus começa a te fortificar, e você começa a crer que Deus vai tirar você daquela situação. Daqui a pouco Deus vai fazer. Nós precisamos crer e deixar de lado esses padrões incorretos de pensamento, questões que se levantam contra o conhecimento de Deus. É um estilo de vida. Então é o estilo de vida da pessoa fundamentado nas fortalezas que ele tem. É o estilo dele. Como é que é aquele cara? Aquele ali, ele engana todo mundo. O que ele fala, porque a fortaleza da mentira está dominando. Aquele ali é um mal-humorado. Meu Deus do céu, não dá para chegar, tudo está ruim, porque a fortaleza do desânimo, do mau humor, está dominando ele. Começar a construir fortalezas. Quais as fortalezas? Fazer um diagnóstico seu. Pensa no que você está vivendo. Puxa, por que eu reajo dessa jeito? Por que eu acordo tão desanimado, tão triste? O cachorro vem brincar comigo, eu já dou um chute no cachorro. Estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você tem vivido? Qual é o estilo de vida que eu tenho vivido? O estilo de vida vitorioso é o estilo de vida confiante em Deus. Quando nós confiamos em Deus. Pastor, mas a gente fala assim, mas a gente não vive, e é difícil. E às vezes você convive com uma pessoa que ela tem fortalezas muito arraigadas, e você pensa: eu não tenho solução, porque eu tento argumentar com essa pessoa e não dá uma briga, a pessoa não entende, eu falo A, ela entende Y, não tem como. Pastor, será que existe uma solução? Em Provérbios, no capítulo 21, versículo 22, diz assim: o sábio conquista a cidade, a fortaleza dos valentes, e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, você derruba as fortalezas das pessoas que convivem com você e você não compreende, que são dominadas por fortalezas que prejudicam o relacionamento, que prejudicam a vida dela. Quando nós buscamos a sabedoria em Deus, você consegue destruir as fortalezas. Como que eu vou reagir, pastor Ciro? Porque ela vem para cima e eu peito. Esses dias um vizinho lá da minha casa, ela começou a brigar com a mulher. Minha filha falou: pai, e ele fala: você quer guerra? Você vai ter guerra. Funciona isso? Acabei a agressão. Como eu vou ter sabedoria para reagir? Ter um entendimento. Essa pessoa tem uma fortaleza que está dominando ela, e ela reage dessa forma porque ela tem isso há muito tempo. Mas como que eu vou destruir? O Provérbios está dizendo que o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba as fortalezas. Então você vai usar de sabedoria, você vai buscar a Deus. Pai, como que eu vou reagir diante dessa situação? Meu filho vem falar comigo, é só discussão, a gente não se entende, como que eu vou reagir? Eu preciso da sabedoria do céu. Se você usar as armas deste mundo, vai ser só derrota. Se Deus está falando, em Naum, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Você tem uma fortaleza em Deus para você vencer os dias de angústia? Ou as fortalezas que você tem são as fortalezas de Satanás? Faz uma análise. Naum falando uma coisa muito preciosa. Olha, porque às vezes a gente lê, mas
O Senhor é bom, e já está, é o fato. Isso aí nós temos que entender, essa é uma fortaleza que nós temos que ter. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O inimigo fala, não é assim, você está sozinho. Qual a fortaleza que está prevalecendo? A fortaleza que vai prevalecer é Naum 1:7. O Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele, Ele sabe os que confiam nele. Que Deus nos reconheça como aqueles que confiam nele. Você ser reconhecido por Deus, aquele é meu servo, ele confia em mim. Cadê o Edson? Posso falar seu testemunho, Edson? Posso falar? Ô Edson, vem aqui. Não sei porque eu estou falando isso, se ele está permitindo. O Edson, posso falar, Edson? Ele, motorista de caminhão. Foi quando? Quando foi isso aí? Terça-noite. Eu não sei se... Deixa eu ver um microfone para ele aqui, se ele puder contar, porque é testemunho. Nós vivemos num mundo perigosíssimo. E ele é motorista de um caminhão de combustível. Tem um microfone aí, Mateus? Conta para nós, por favor, Edson, para você saber qual Deus que você confia. Boa noite, igreja. Está ligado aqui, Mateus? Mateus? Alô? Boa noite, igreja. Bom dia. Esse Deus que o pastor está falando é o Deus que a gente devemos confiar. Igual o pastor está falando aqui. Eu sou motorista de caminhão há 34 anos. Eu nunca passei uma situação dessa que eu passei terça-feira. Eu puxo combustível e meu caminhão estava carregado com etanol e óleo diesel. Eu fui abordado ali na Limeira, Cosmópolis. Bandidos altamente armados me abordaram ali, me encapuzaram e me levaram para o mato. Mas a toda hora e todo momento eu confiei, aleluia, naquele Deus que é tremendo, aquele Deus que de dia e de noite está ao teu lado. É verdade. Ele não desamparou os escolhidos dele, e não me desamparou e não desampara você. A toda hora eu glorificava a Deus naquele meio do mato. E aquele bandido, vendo que eu estava glorificando a Deus, ele me perguntou: você é evangélico? Eu falei: sou. Eu sirvo um Deus maravilhoso. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. E ali eu tive a oportunidade de falar, de pregar a palavra para aquele bandido no meio do mato. Eu passei situações difíceis, mas eu sabia que Deus estava comigo ali a toda hora e todo momento. Eu falei para aquele bandido: viu, Deus pode reverter essa situação que você está fazendo hoje aqui. Deus pode salvar a sua vida ainda hoje. Falei para ele do ladrão da cruz. E ele falou para mim assim: eu vou para a igreja, mas as pessoas não dão oportunidade para mim porque eu já puxei. E eu falei assim: mas Deus pode todas as coisas. Ele é maravilhoso. Ele vai resgatar você desse mundo infernal. Eu quero só enfatizar o que o pastor falou aqui. Igreja, confie em Deus. Esse Deus que a gente tem aqui, ele não é em vão. Esse Deus, ele protege você a toda hora e todo momento. E me protegeu e protege você. Amém. Obrigado, igreja. Obrigado, Edson. Deus abençoe. Obrigado, querido. Naum 1:7. O Senhor é bom e serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Se a fortaleza do meu amigo Edson, diácono Edson, fosse de, meu Deus, desespero, vai tudo acabar, ficaria nervoso, sei lá, o bandido ficava nervoso, já dava um tiro nele. Eu sei, porque é fácil a gente falar que confia em Deus aqui, né? Mas se você está encapuzado no meio do mato com um bandido, uma arma na sua cabeça, aí você vai falar: eu confio em Deus.
Mas Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Qual a fortaleza que você tem feito? Pastor, eu tenho vivido um pânico tremendo porque eu estou na onda do povo. Você está firmando, fazendo as suas fortalezas assistindo um jornal? Vai fazer. Você vai ver que fortaleza você vai fazer. A fortaleza do medo, do desespero, da angústia, da falta de esperança. Por que você não busca na palavra de Deus? Ah, pastor, eu tenho preguiça de ler. Então, tudo acontece conforme a gente busca, né? Sabe, homens que colocam a sua segurança, por isso que a gente está falando de crer em Deus, de confiar em Deus. Teve um acontecimento que Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao 27, narra assim, olha, solta para nós, por favor. Você colocou a fortaleza bem atrás da letra. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Um homem bom, procurou Jesus. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Jesus já estava entendendo tudo, irmãos. Jesus conhecia o coração das pessoas. Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. No caso, ele também, né? Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus ama, irmãos, com toda ignorância. Jesus entendendo tudo que estava passando no coração dele, ele tentando jogar um 7-1 em cima de Jesus, porque Jesus sabia que ele não confiava em Jesus, ele confiava em outra coisa. Falta uma coisa para você, disse ele: vai e venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Opa, mas aí, foi mexer aí, Jesus? Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Porque ele falou: eu vou confiar em Jesus ou vou confiar no que eu tenho? Eu acho que eu vou confiar no que eu tenho. Deus não se alegra. Pastor, mas então quer dizer que a pessoa não pode ter coisas, não pode ser rico, não pode ser? Pode. Você pode ver que Maria, Marta e Lázaro eram prósperos, eram ricos, mas Jesus nunca abordou esse assunto, porque sabia o que estava no coração deles. Aonde está a sua confiança, aí está o seu erro, se a sua confiança não for em Deus. Tem gente que confia em tanta coisa. Tem gente que olha para si e fala: uau, eu tenho saúde, eu tenho tudo que um homem precisa, eu posso viver tranquilo. Eu confio no sistema de vida que eu tenho, eu confio na medicina. Deus quer que nós confiemos nele. A partir de hoje nós vamos redobrar a nossa confiança em Deus. Nesses dias que nós estamos vivendo, queridos, nós precisamos redobrar. Pastor, mas está vindo uma nova cepa. Quem teve pode ter novamente. As vacinas estão sendo água com açúcar, não está funcionando nada. Não existe um planejamento no mundo, o caos está chegando. Será que eu posso descansar em Deus? Será que eu posso confiar em Deus? Confiar em Deus. Senão você vai sucumbir. As pessoas, irmãos, um percentual de remédio para depressão em 2020 cresceu mais de 36%. 2021 aumentou muito mais. O índice de suicídio não pode ser, né, Alemão? O presidente da Câmara está aqui conosco. Ele sabe dos números. O índice de suicídio não pode ser falado, porque vai incentivar outras pessoas a tirarem a vida, porque as pessoas estão com as fortalezas do medo. A fortaleza do medo é terrível. Mas o nosso Deus é poderoso para destruir essas fortalezas do mal, para destruir. Pastor, ainda sinto medo. Então você vai começar a clamar a Deus e vai falar: esse é o Deus que eu sirvo, que tem poder para destruir as fortalezas. Vamos ler de novo lá Mas, pois as armas de Deus, as armas que Deus nos dá. Quais são as armas? Jejum, oração. Nós estamos de jejum aqui até agora, desde sexta-feira. São as armas da nossa milícia, são espirituais, são diferentes. Quando você se humilha diante de Deus,
Os anjos do Senhor vêm e lutam por você, ou você vai lutar pelo seu braço. Então a confiança tem que ser plena em Deus. Ora, sem fé é impossível agradar. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz assim: pois com o coração se crê, com o coração se confia para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Você tem que crer com o coração, não com a mente. Como que é crer com a mente, pastor? Aí eu saio daqui, ouvi tudo que o pastor falou, mas acontece alguma coisa, eu já, não, eu creio com o coração. Então, mas chegou o diagnóstico, você não teme, eu creio, eu sei que Deus está no controle de tudo, Ele cuida de tudo. Mas eu tenho medo de perder minha mãe, perder meu pai, perder meus filhos com essa doença. Confiar em Deus. Sabe, Smith Wigglesworth, ele escreveu na contracapa da Bíblia dele. Ele usava uma Bíblia de bolso, era um homem muito usado por Deus. E olha o que ele escreveu na conta que acharam a Bíblia, né? Quando ele morreu, a Bíblia estava junto com ele. E estava escrito assim, nunca compare esse livro com outros livros. Não faça comparação da Bíblia com outro livro. Mas tem um livro de filosofia, pastor Ciro. Você vê as filosofias. O que está dominando o mundo hoje? Karl Marx, marxismo cultural, que é totalmente contra os preceitos de Deus, que é para arrebentar com tudo. É o que domina o mundo. Não compare com nenhum outro livro. Nunca pense ou diga que esse livro contém palavras de Deus. Não pense isso. Ele é a palavra de Deus, de origem sobrenatural. Não vem, pastor, mas isso aí é filosofia humana. Não, esse é de origem sobrenatural, eterno em duração, ele vai durar para sempre. A palavra de Deus dura para sempre, de valor inestimável, infinito em escopo, regenerativo em poder. Aleluia, a palavra de Deus é tudo isso, irmãos. Infalível em autoridade. Você pode crer num Deus que tem toda a autoridade, que domina sobre tudo. Você pode confiar nele. Universal interesse. O interesse de Deus é pleno, é universal. Ele tem o maior interesse por você, Ele te ama. Pessoal na aplicação, você pode usar todos os dias. O que eu vou aplicar da palavra de Deus na minha vida? Pessoal, todos os dias você pode aplicar. Eu estou muito desconfiado, eu estou com muito medo. Eu preciso aumentar a fortaleza de confiança e tirar o temor do meu coração. Eu vou buscar na palavra de Deus, porque ela é aplicativa, eu posso aplicar na minha vida. Inspirado na totalidade. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, são essas coisas que um homem que foi usado por Deus, que confiava plenamente em Deus, está dizendo aqui. Leia tudo, anote, ore, pratique e passe adiante. Não retém só para você, não. É a palavra de Deus. Amém? Precisamos mudar as nossas fortalezas, destruir as fortalezas do inferno e colocarmos as fortalezas de Deus no nosso coração. Uma analogia, que analogia é essa, pastor Ciro? Você pode usar como prática na sua vida. E você vai começar a detectar, eu tenho essas fortalezas. Por que eu sou assim? Por que eu ajo desse jeito? Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir. E você vai falar, essa fortaleza na minha vida vai ser destruída, porque as armas de Deus são poderosas para destruir. São poderosas mas eu não tenho como mudar, pastor Ciro, eu nasci assim, eu vou viver sempre assim. As armas de Deus são poderosas para destruir. Você tem que replicar, você tem que falar, você tem que verbalizar. As armas de Deus são poderosas para destruir. Não você mais um derrotado, não você mais um triste, não você mais um enganador, não você mais um irado, porque Deus, as armas da minha milícia, que são poderosas em Deus, são poderosas para destruir as fortalezas. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos ensina sobre tudo, até como devemos pensar, até como deve ser o padrão do nosso pensamento. O padrão do nosso pensamento tem que ser, em todo momento, confiar em Ti.
tudo está estribado na confiança em quem temos confiado. Nesses dias de tanta luta, de tanto caos, nós não precisamos viver de religiosidade, porque isso não vai nos trazer nada, mas nós temos que viver na confiança em Ti. Saber que quando oramos o Senhor responde, quando jejuamos o Senhor responde. E como a Tua palavra falou, que o sábio que usa de sabedoria, que é estribado na palavra de Deus, ele destrói fortalezas de Satanás. O Senhor é poderoso para destruir a fortaleza que está no coração do jovem que está pensando em tirar a sua vida, do homem e da mulher que está pensando em tirar a sua vida. Por que vou continuar vivendo nesse mundo, esse mundo que não tem mais sentido de ser? Mas a minha confiança, a sua confiança, jovem, homem, mulher, vai estar em Deus, e você vai, a partir de hoje, começar a colocar pedra sobre pedra de confiança. Você vai dobrar o seu joelho de manhã, à noite, antes de dormir, aonde você estiver, e você vai começar a declarar: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem confio, eu sei que Ele pode todas as coisas. E você vai começar a ver a sua vida mudar, em nome de Jesus. Fortalezas de paz, fortalezas de confiança, fortalezas de amor, conhecimento do amor de Deus, fortalezas de um Deus que cuida de tudo, fortalezas de saúde celestial, sobrenatural, fortalezas do emocional pleno em Deus, satisfeito em Deus. Essas fortalezas vão ser criadas no seu coração, na sua vida, eu declaro em nome de Jesus, porque você vai usar as armas espirituais. As armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são dessa terra, mas são espirituais. E nós renovemos a nossa mente e comecemos a usar as armas espirituais para vivermos em vitória, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra hoje? Não deixe as fortalezas do inimigo tomar conta da sua mente. Você vai construir fortalezas de Deus, das promessas de Deus na sua vida. Eu sou vencedor, eu sou amado, eu sou querido, eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Amém? Saia daqui e use essas ferramentas. Não deixe entrar por aqui, saia por ali. Daqui a pouco você está abatido, está triste. Você se senta num lugar e fala: puxa vida, aqui não tem mais sentido a vida. A vida tem sentido quando você tem as fortalezas e a sua confiança está só em Deus. A fortaleza da confiança em Deus tem que ser enorme, tem que ser grande. Eu confio em Deus, eu confio em Deus. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e tem um plano, mesmo que termine aqui, nessa terra. O plano na eternidade com Ele vai ser tremendo, vai ser demais. Amém? Que você fique com essa palavra. Eu estava precisando disso. Então, se você, como criação de Deus, duvida de Deus, isso é um assinte. Você tem que começar a pensar nisso. Isso é um assinte, isso é um deboche contra Deus, contra um Deus que é fiel, contra um Deus que é totalmente confiável. Pastor, eu estou na sala de espera do hospital, o seu Deus, e o diagnóstico que o médico falou do meu parente é terrível, que ele vai morrer. Confiar totalmente em Deus. Você vai ali, naquela sala, onde muita gente está triste, chorando, sem esperança, você vai começar a erigir uma fortaleza, uma torre de confiança em Deus. Amém? Em nome de Jesus.